Oi, pessoal! Hoje eu trouxe para vocês uma outra lista de exercícios, a lista 3, né? Está disponível na aula 3 do seu AVA, corresponde aí aos últimos capítulos do livro, vai tratar de funções, começando a definição de função, né? Trazendo alguns conceitos aí de gráficos já para vocês. Então vamos fazer os 3 primeiros exercícios dessa lista e na sequência em outros vídeos você vai encontrar os outros exercícios da lista, tá bom? Então, pessoal, no primeiro exercício ele traz 2 conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, e uma relação entre esses conjuntos, perguntando se essa relação é ou não função. Então, veja, gente, a gente tem o conjunto A, que a gente tem aqui os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. E no conjunto B, a gente tem como opções para a resposta 2, 3, 4 e 5. Então, a gente tem o domínio e o contradomínio do que seria essa função, tá bom? A fórmula de relação entre essas funções que ele passou é x mais 1. Então, a gente tem uma relação de A para B. Então, eu vou utilizar como x os valores de A e como resultado os valores de B. Então, vejam só, colocando ali no lugar do x o primeiro elemento, 1, quanto que é 1 mais 1? 2. Então, teve relação aqui, beleza, teve resposta. 2 mais 1, quanto é? 3. Beleza. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. E 5 mais 1 não tem resposta. Então, não é função. Para que seja função, gente, todas as perguntas têm que ter resposta. Não importa o que está acontecendo no conjunto B. O conjunto B você não precisa olhar. O que você tem que olhar é o conjunto A. Todas as perguntas têm que ter uma só resposta. Todas têm que ter resposta e todas têm que ter uma só resposta para ser função. Então, não é função porque o elemento 5 não tem uma correspondência em B. Ok? Então, é assim que a gente verifica se uma relação é ou não função. No segundo exercício, ele passa uma fórmula para você e pede alguns valores para essa função. Então, ele passa lá que f de x é 4x mais 9 e pergunta quanto que é f de 2? Quanto que é f de menos 3? Quanto que é f de menos 3 quartos? Basta substituir no lugar do x esses números que ele deu, é bem tranquilo. Então, na letra A, f de 2, ele quer descobrir o valor desse f de 2. Então, você vai substituir, gente, no lugar do x que está ali no enunciado, o número 2, porque é f de 2 que ele está pedindo. Então, 4 vezes 2 mais 9. Quanto vai ficar isso? 8 mais 9, 17. Esse é o valor da tua função quando x vale 2. No próximo agora, no segundo, na letra B, o valor do x vai ser menos 3. Então, no lugar de x, você vai colocar menos 3. O mais 9 faz parte ali do enunciado. Então, você vai ter menos 12 mais 9. Resultado, menos 3. Então, esse vai ser o resultado da tua função quando o x vale menos 3. Beleza? Coincidência que deu o mesmo resultado, tá, gente? Não precisa dar. E a letra C tem uma fração ali, mas ela não muda muita coisa não, gente. No lugar do x, agora, você vai colocar o menos 3 quartos. E o mais 9, ele faz parte, gente, da fórmula, né? Então, você tem que acrescentar ele aqui do ladinho do menos 3 quartos, o mais 9, beleza? O 4 aqui, a gente, com esse quarto, você pode simplificar, afinal, 4 dividido por 4 é 1. E menos 3 mais 9, qual o valor da função? 6. Fácil, né, gente? Então, para determinar os valores das funções, basta que você substitua no lugar do x o que está ali dentro do parênteses. É bem fácil, bem tranquilo, só tem que ficar prestando atenção em regrinha de sinal, em frações, né, lembradas de como multiplica mesmo os números inteiros, tá bom? Inteiros não, porque pode ter racionais também, né, número com vírgula, enfim, pode ter qualquer número ali no lugar do x, então presta atenção. O exercício 3, gente, ele pede para você relacionar algumas funções com um monte de gráfico que ele passou lá. Então, ele pede o A, qual gráfico daqueles que está lá que corresponde. Para a gente fazer gráfico, gente, de função do primeiro grau, a gente vai lembrar que o gráfico desse tipo de função afim, é sempre uma reta.
ela pode ser crescente ou decrescente. Quando A é positivo, gente, essa reta é crescente. Quando A é negativo, a minha reta é decrescente, tá bom? Então, você já sabe esse detalhe. A positivo, a reta vai crescer, né, da esquerda para a direita, do mesmo jeito que a gente lê, tá, gente? A gente lê da esquerda para a direita na matemática também. Tá crescendo. Aqui tá caindo, decrescente. Todas as funções aqui do A ao D têm o A positivo. Quem é o A? É o valorzinho que está do lado do x, tá, gente? Numa função afim. Então, esse A aqui é o coeficiente do x. Ele vai ser positivo, a reta é crescente. Negativo, a reta é decrescente. Muito bem. Esse valor do B, gente, ele vai ser o valor onde o gráfico, a reta, vai cortar o eixo Y. Vou colocar entre aspas aqui, né? Não corta nada, né, gente? Ela intercepta, né, o eixo Y. A gente fala corta para ficar mais fácil de lembrar. Mas ela intercepta, então, o eixo Y. Então, com isso, a gente já sabe algumas coisas. Essa primeira função, por exemplo, tem o B menos 1. Ela vai ter que cortar aqui o eixo Y no menos 1. Então, aquilo que não estiver cortando lá o menos 1, você já pode eliminar, que não vai ser essa. Essa, gente, não tem B. Então, ela vai estar cortando no valor 0 o eixo Y, certo? A próxima também não tem B. Ela vai estar cortando no eixo Y no valor 0. Qual que é o valor do B da letra D, gente? Nessa última aqui, equação. Veja só. Esse denominador 2, gente, está valendo tanto para o x como para o menos 1. Então, o valor de B nesse caso é menos... Opa, eu até errei aqui o menos, né? Vamos fazer bonitinho aqui, ó. Menos meio, tá bom? Então, gente, ela vai estar cortando, esse aqui está o menos 1, ela vai estar cortando o eixo Y no menos meio. Então, só com isso já dá para você dar uma analisada aí nas alternativas e ver que algumas não tem como ser, tá bom? Para você saber, gente, outros valores, você pode saber onde é o zero da função, só que nem sempre resolve, como no caso da letra B e da letra C, o zero da função vai ser o próprio zero, então não tem como traçar o gráfico com isso. Mas na letra A, se você igualar isso aqui a zero, né, esse 2x menos 1 igualado a zero, você vai descobrir o teu zero da função, que é meio. Então, eu vou saber, gente, que essa minha função, ela passa aqui quando x é igual a meio. Então, eu tenho uma reta, mais ou menos assim, né, só um esboço, para você poder identificar aí na tua lista de exercícios qual que é essa primeira reta, tá bom? A da letra A. Na letra B, não adianta eu fazer o zero, porque vai dar zero, né? O zero, o 2 passa para lá, mas vai continuar zero. O 1 passa dividindo, vai continuar zero. Então, por enquanto, não dá só com o zero da função para eu traçar a reta. Mas eu já explico como fazer. Mesmo caso da letra C, não consigo só com o zero da função traçar a reta. Já no caso da última, né, se a gente tiver aqui, ó, x sobre 2 menos meio é igual a zero, fazer assim, né? X... ou eu passo 2 multiplicando também, tanto faz, né? X sobre 2 é igual a meio, dá para cortar esse 2. Então, eu sei que o x é igual a 1. Se o x é igual a 1, vou fazer aqui, o x vale 1, então a minha função vai ter essa carinha aqui, tá bom? Então, também você já consegue a letra D identificar. Faltou só o B e o C, a gente identificar o formatinho dessas minhas funções. Para isso, gente, eu sugiro que você substitua um valor para x, por exemplo, quando x vale 1. Quando x vale 1, se a gente colocar aqui 1 no lugar do x, quanto vai valer o y? Meio vezes 1 é meio. Né? Então, aqui, quando x vale 1, o y vai valer meio. E aí eu tenho o meu formato de gráfico. E aqui, quando x vale 1? Quando o meu x vale 1, 4 vezes 1, o meu y vai ser lá para cima, vai ser lá no 4. Então, eu tenho um formato de função aqui.
Então, gente, esse exercício, os gráficos estão todos desenhados aí na sua lista de exercícios, se você prestou atenção, se você está com a lista em mãos, né? Ou então está no teu AVA, se você não imprimiu ainda. Então, não é você que tem que fazer o gráfico. Eu fiz aqui porque eu não tinha, né, a lista de exercícios aqui na minha mão, mas para que você pudesse observar como que você identifica qual gráfico equivale a cada função. Então, basicamente, olha o valor de B, para você saber onde corta, onde intercepta o eixo Y. Uma das maneiras de você saber o valor para x ali é o zero da função, igualando a zero. Se não, substitui o valor para x, pode ser 1, que é mais fácil, para descobrir quando x vale 1, qual é o valor do y. Vai ter exercício aí nessa mesma lista, que você vai ter que fazer o gráfico da função e a gente vai resolver juntos aqui bem passo a passo, bem detalhado. Mas isso fica para uma próxima aula, tá bom? E eu espero você lá. Até a próxima!